Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com para o nosso comentário dominical. E pedindo que você entre no nosso canal no YouTube e dê um like lá para marcar sua presença acompanhando o nosso trabalho semanal. Eu hoje trago uma pergunta ao Supremo Tribunal Federal. Desmontar os hospitais de campanha. Hospitais com verbas concedidas pelo governo federal. Somente São Paulo construiu mais hospitais com recursos próprios, porque é a capital e o estado mais rico do país. Mas, mesmo assim, utilizou também recursos do governo federal. Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal proibiu de que a presidência da República e o governo federal comandasse o programa de defesa da população contra o Covid-19 ou o coronavírus. Tudo bem, repassou essa liberdade para estados e municípios. No que deu? Roubalheira. Muita roubalheira. Porque o setor econômico do governo federal, do presidente Bolsonaro, já sabendo que a maioria é formada por ladrões oficiais, governadores ladrões, prefeitos ladrões, vocês viram na televisão. A Polícia Federal não saía da casa deles, do escritório deles, do palácio deles. Bem 5 ou 6 governadores corruptos que compraram respiradores superfaturados, e a maioria da China. Porque é impressionante como a China estava preparada para esse vírus. Eles adivinharam que teria um vírus. Ora, o vírus estava guardado lá em Wuhan, no laboratório. Aí soltaram o vírus. Aí não, foi um acidente. Quem é que sabe que foi acidente? E uma pergunta aos chineses. Onde estão os 3 cientistas do laboratório de Wuhan, que os telefones deles não funcionam mais e ninguém sabe onde eles estão? Por quê? Para não dizer a verdade, que não foi acidente, foi proposital? E a coisa vem piorando no mundo. Por quê, senhores? Que vírus é esse que de repente ele aparece de forma avassaladora nos Estados Unidos, na Inglaterra, só nos países ricos, na Itália, na Espanha, no Brasil, e você não vê falar que o vírus teve uma nova chama de vírus em outros países pequenos, de economia pequena, porque não interessa aos chineses países de economia pequena. Interessa que esse vírus chegue em países riquíssimos para fragilizar a sua economia. E os chineses que têm dinheiro das montadoras americanas que montam lá na China, das montadoras inglesas, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, uns já tirando as suas montadoras de lá. Então, senhores, eu estou fazendo uma crítica geral, desde Wuhan até chegar nas capitais e cidades brasileiras repletas de políticos corruptos. E eu pergunto agora a você, governador corrupto, a você, prefeito corrupto, eu estou falando dos corruptos, aqueles que a Polícia Federal mandou no gabinete dele, na residência dele, na casa dos secretários deles, esses governadores aí, como esse do Rio de Janeiro que está de pendurado pela cueca. O governador do Rio de Janeiro, que era um magistrado, está de pendurado no armador pela cueca. Dali ele vai sair para a cadeia. Então, eu queria mostrar à sociedade brasileira que desmontar os hospitais de quem é a culpa? Do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não poderia nunca ter tirado a coordenação do combate a esse vírus do Ministério da Saúde. O comando teria que ser do Ministério da Saúde. Não, mas o Supremo hoje é o plenário que mais combate, que mais afronta o presidente Bolsonaro. Vocês já viram alguma vez a Suprema Corte da Inglaterra contra o governador, o primeiro-ministro de Londres?
Vocês já viram a Suprema Corte Americana contra o presidente Bolsonaro? Fazer campanhas contra eles se juntarem, aí aparece o ministro que parece sente um semideus, aí entra contra o presidente da República porque ele se acha o tal. Não existe isso. A Suprema Corte de Justiça é para decidir questões de ordem constitucional contidas na Carta Magna. Se o governo não cumpre uma decisão de ordem constitucional, um órgão público qualquer vai acionar o STF e ele faz prevalecer a Carta Magna. E a Carta Magna não diz que em momentos de epidemias os estados são livres e independentes e os municípios para tomar decisões. Como? Se os estados não têm dinheiro e nem os municípios? E o governo federal, maldosa e inteligentemente, libera o dinheiro e diz que não precisa fazer concorrência não, porque exige a compra urgente. Mas essa decisão do governo Bolsonaro não foi uma decisão paliativa para apressar as concorrências, não. É porque eles já sabiam que governadores e prefeitos iam roubar o dinheiro que saiu para os hospitais de campanha e para comprar os respiradores. E hoje o que acontece? O que acontece hoje é que o vírus voltou, a nova carga voltou para o Brasil, que tem economia forte, voltou para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, para a Itália, Espanha, mas não chegou esse vírus em países pequenos, a segunda leva, como eles chamam. É uma pergunta agora aos nobres chineses: vamos ter uma terceira leva? Uma quarta leva? Uma quinta leva de vírus até destruir a humanidade, e de repente eles aparecem com a vacina, logo eles, primeiro. Ora, eu sou um homem idoso já, eu tenho 75 anos e não tenho medo de cara feia por isso não. Prestem bem atenção. É uma coisa terrível essa história do comportamento do comércio chinês. Eles têm vacina, eles tinham vacina, tinham respirador, os respiradores deles não prestavam, entendeu? Eles tinham tudo, enfim, máscaras suficientes para abastecer o mundo. Eles se prepararam, se estruturaram. Só os chineses no mundo estavam adivinhando que viria um vírus chamado coronavírus, Covid-19, para atacar a humanidade. Não. Eu acho que foi um planejamento econômico, político, tático, desumano, perverso, judio, massacrante, uma coisa perversa, destruindo a humanidade. E muitos brasileiros aceitando tudo isso, e a economia mundial. Só vi o presidente Trump se zangar com a China com a história desse vírus. Um vírus que saiu lá de um laboratório em Wuhan e em menos de 60 dias esse vírus estava dentro da Amazônia matando o índio. Que diabo de vírus é esse? Um vírus a jato. A jato. Mas diante da irresponsabilidade dos governadores, dos prefeitos, que desmontaram os hospitais de campanhas antes que chegassem as vacinas, porque essa vacina chinesa vão aplicar na mãe de quem quiser, em mim é que não aplica. Eu nunca comprei remédio chinês. Eu tenho 75 anos, eu sou um cidadão hoje maduro. Eu nunca comprei para minha residência remédio chinês, não. Tem remédio alemão, né, da Hellster, tem remédio americano da Pfizer e de outros países desenvolvidos, né? Mas remédio chinês eu nunca comprei para minha casa. Não. De repente, a China tem vacina, a China tem tudo para combater esse vírus. O projetinho bem feito, bem montado. Mas eu quero fazer um apelo aqui ao Ministério da Saúde e às autoridades de saúde, já que não tem mais leitos de UTIs, já que começou a faltar respiradores e as pessoas voltaram a morrer nas portas de hospitais aguardando uma vaga de leitos, que pelo menos libere esse protocolo. Eu peguei esse protocolo de uma família médica, que eu tenho uma filha casada com um rapaz de uma família de médicos. E eles lá, na hora que tem notícia do vírus na família, correm e aplicam
ivermectina. Usam a hidroxicloroquina, que a Globo não quer, que um bando de esquerdista não quer, porque o Bolsonaro diz que a hidroxicloroquina mata esse vírus, mata esta doença. Mas é o que estão usando na família da minha filha, que é uma família de muitos médicos com quem ela casou. Azitromicina e prednisona. Pega esse protocolo, põe na mão de enfermeiras formadas, e pede para que elas ajudem. E veja quais são as pessoas que têm complicações cardíacas e qual é desse medicamento aqui, que parece que é a hidroxicloroquina, quem tem complicações cardíacas piora. Não usa esse, usa outra coisa. Existem outros protocolos, não é? Eu estou usando esse aqui como exemplo. O presidente Bolsonaro mande o Ministério da Saúde espalhar protocolo nas mãos de enfermeiras formadas do interior, porque não tem médico no interior do Brasil, não, presidente Bolsonaro. Lá tem um posto médico e aparece um médico lá de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. No interior do Brasil não tem medicina não, presidente. O povo se cura com casca de pau mesmo, de madeira, de árvore, entendeu? É o nosso comentário de hoje, indignado com tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Onde estão os respiradores? Para onde foram? Venderam, deram, ou botaram em hospitais deles, ou se associaram a hospitais, montando UTIs para eles com os respiradores, porque quem rouba na compra, rouba depois na distribuição. Esse é um país de ninguém. Presidente Bolsonaro, continue duro, resistente, não se dobre. O povo gosta de Vossa Excelência, é assim. E aqui não é blogueiro não, aos nobres ministros do STF. Eu sou jornalista, tenho a minha opinião e espero que vocês respeitem a imprensa, porque a imprensa não vai se dobrar a esse estilo agressivo de certos ministros do STF. Não todos, tem ministros sérios, que eu brigo até por eles. Mas tem uns que não merecem confiança de mim, não. Não confio mesmo, porque a origem não é boa. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo corajoso, sério, levando a informação que você realmente precisa no portal jogoaberto.com. Até o próximo domingo.